Hoje o nosso tema é Deus nos ouve, baseado na primeira carta de João, né? No capítulo de número 5, no versículo de número 14 até o versículo de número 19. Esse é o nosso texto, é o texto que nós vamos estar meditando. Nós estamos já há algum tempo, né? Desde o mês de outubro, nós estamos estudando 1 João. Deus tem ministrado ao nosso coração de uma maneira especial. Isso tem sido muito bom para nós. E eu quero continuar com os irmãos nessa meditação. Logo a gente vai terminar esse texto. Vamos ler então 1 João capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Esse é o texto que nós vamos meditar. Nesse texto, João apresenta algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que ele apresenta aqui na sequência é a respeito da resposta que Deus dá às nossas orações. A segunda coisa que ele fala é a questão do pecado para a morte e do pecado que não é para a morte. E ele diz que se a gente orar pelas pessoas que pecaram pecados que não são para a morte, Deus nos ouvirá e essas pessoas serão reconciliadas com Deus. Mas aquelas pessoas que pecaram para a morte, então nós não devemos orar por elas. E também ele vai dizer uma coisa tremenda, que aquele que vive em Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque Jesus o guarda, porque Jesus o abençoa e ele não pode viver na prática do pecado. E ele termina dizendo que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Amém? Eu quero inverter a situação hoje. Eu quero inverter aqui. A gente vai começar Vamos começar por falando a respeito do pecado para a morte ou do pecado não para a morte. Vamos começar falando sobre o pecado e depois nós falamos sobre a resposta de oração. Amém? Vamos lá. E o pecado? João 5, 16 a 18. Nós já lemos, eu vou ler de novo. Diz assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Vamos lá? Pecado para a morte. Quando João fala isso, escreve isso para a igreja, parece que está bem claro
para as pessoas daquele tempo que havia um pecado imperdoável, que esse pecado Deus não perdoava. E que essas pessoas sabiam qual era esse pecado. E esse pecado, Jesus falou sobre ele. Uma vez, Jesus expulsou uns demônios e os ouvintes ali, os escribas ali, os fariseus, aqueles que se julgavam os donos da verdade, ficaram assustados de ver a maneira com que Jesus fez aquilo. E então eles disseram assim, não, mas ele está fazendo isso aí porque ele tem acordo com o chefe dos demônios e aí ele põe para correr os mais fraquinhos. E aí Jesus falou, olha, vocês tomem cuidado com o que vocês estão falando, porque toda blasfêmia contra Deus ou contra mim ou contra Jesus será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Bom, eu não vejo na Bíblia nenhum outro pecado escrito na Bíblia, nenhum outro pecado que seja imperdoável a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que eu vejo nessa questão pelo menos 3 situações diferentes a respeito dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra blasfêmia significa você falar mal, você menosprezar, você desvalorizar. Mas você só desvaloriza aquilo que você conhece. Então, uma pessoa, para blasfemar, ela precisa ser conhecedora de Deus. Não é uma pessoa qualquer lá do mundo que está blasfemando contra o Espírito Santo. Você quer ver uma coisa interessante? Nós vemos hoje na televisão muitas pessoas que zombam de Deus, zombam do Espírito Santo, zombam da ação de Deus, zombam de Jesus. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, essa pessoa está blasfemando. Mas para que ela seja blasfema, para que aquilo que ela está fazendo ou falando seja uma blasfêmia, ela precisa ter um conhecimento de Deus. Então, muitas vezes, nós olhamos para a pessoa que não está em Cristo, fazendo coisas, e nós achamos que eles estão entrando num pecado para a morte, quando, na verdade, eles não são levados em consideração, porque o próprio Deus diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, é preciso que a pessoa tenha conhecimento. Amém? Mas vamos lá, então, as 3 coisas que eu vejo como blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira delas é a questão de que Hebreus fala a respeito de Esaú. Que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas e que depois, quando ele se arrependeu, ele não encontrou lugar de arrependimento porque a bênção estava sobre a vida de Jacó. Não valorizou o que ele possuía. Aí eu vejo que há um desprezo na ação do Espírito Santo por pessoas que conheceram a Jesus, conheceram o Evangelho, e essas pessoas não dão valor ao que Jesus fez na cruz e tratam a sua vida espiritual com desprezo, trocam a vida espiritual por qualquer coisa e se afastam de Deus. Na sequência, o Hebreus vai também falar a respeito dos que recaíram. E, de novo, nesse texto em Hebreus, fica muito claro que aquelas pessoas que já experimentaram, ou seja, viveram a glória de Deus na sua vida, nasceram de novo, conheceram o movimento de Deus, conheceram o poder de Deus e voltaram atrás, são como Esaú, estão trocando a maravilha da bênção de Deus por um prato de lentilha, por alguma coisa.
E para esses, está escrito, não há arrependimento. Então, essa é uma das coisas que se encaixaria na categoria de blasfêmia contra o Espírito Santo. A segunda é viver deliberadamente no pecado. É a pessoa escolher o pecado. Sabe aquela pessoa que tenta o próprio diabo? Ou seja, o diabo nem faz força porque ela já faz as coisas por conta própria. E se dizendo cristão vive na prostituição, se dizendo cristão vive agindo, roubando, matando. Agora há pouquíssimo tempo, foi pego um rapaz que se dizia presbítero de uma grande igreja e era matador de aluguel. Agora há pouco tempo, nós vimos uma cantora lá da Bahia que foi morta a mando do seu esposo, que era pastor. E aí tem todo um converseiro. Bom, essas pessoas conheceram de fato Jesus? Nasceram de novo? Se elas nasceram de novo de verdade e escolheram viver esse pecado, não tem salvação. Elas estão vivendo voluntariamente, diz o escritor aos Hebreus, no pecado. E João viveu num tempo que tem uma outra coisa que se encaixava muito, que é a negação da pessoa de Cristo. Nós hoje nos sentimos perseguidos porque o governo fica falando em taxar as igrejas, as pessoas zombam da gente, nós achamos que somos perseguidos porque alguém quer matar a gente, quer bater na gente. Eu já fui ameaçado de morte um caminhão de vezes. E a gente se sente perseguido. Mas no tempo de João, as pessoas eram presas e eram instadas a negar a Jesus, senão morriam. Aconteceu isso também na Rússia comunista, nos países comunistas. Muitos cristãos morreram por não negar o Senhor Jesus. Então seria a pessoa não valorizar a salvação e voltar atrás, como no caso da pessoa que foi cheia do Espírito de Deus e voltou para o mundão, não para o mundo em si. Não estou falando de desviado, gente. Tem pessoas que conheceram a graça de Deus, que viveram na graça de Deus, estavam caminhando bem e alguma coisa aconteceu e ela simplesmente se afastou da igreja. Mas veja bem, ela ainda tem temor de Deus, ela se sente errada, ela não negou a Jesus, ela não voltou atrás, ela não rejeitou aquilo que Deus estava fazendo. Ela rejeitou a igreja, ela rejeitou o grupo de pessoas que ela caminhava junto. E nós temos que tomar cuidado, porque o escritor dos Hebreus diz que nós devemos fazer caminhos direitos para que não façamos desviar a ovelha que está mancando. Então o pecado para a morte, segundo a palavra de Jesus, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E nessa blasfêmia contra o Espírito Santo, eu dou glória a Deus que não é 100% a gente saber o que é. Porque nós temos uma mania de querer mandar os outros para o inferno, não é verdade? Se é parente da gente, a gente manda para o céu. Né? Se o teu parente aí, cara, vive no pecado, não quer saber de Deus, rejeita a Deus, anda com a vida toda estuporada, toda pecaminosa, e o cara morre. Aí você fica na esperança de que no último instante ele se arrependeu. E se ele se arrependeu, o Senhor o aceita. Mas quando é outra pessoa, né? Quando é uma pessoa que a gente não tem assim muita simpatia por ela, às vezes a gente manda para o inferno, até de pessoas dentro da igreja. Não, tá na igreja, mas tá. Não, eu não tenho direito de dizer quem está salvo nem quem está condenado. Eu não morri na cruz por ninguém. Quem tem o direito de dizer vinde ou afastai é Jesus.
Eu costumo dizer, e já ouvi outras pessoas dizer a mesma coisa, que quando nós chegarmos no céu, aqueles que chegarem, eu estarei lá, em nome do Senhor Jesus. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus morreu por mim. Nós vamos tomar um susto. Porque nós vamos encontrar no céu pessoas que a gente mandou para o inferno. E vamos procurar pessoas que a gente tinha mandado para o céu e elas não chegaram. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa que é o Espírito Santo que toma um posicionamento. Aí João está dizendo assim, ó, você ora pela pessoa que pecou, um pecado que não é para a morte. Ou seja, aqueles pecados corriqueiros, né? Pecado corriqueiro não é porque é banal não, viu, irmão? É porque são pecados que são recorrentes nas vidas das pessoas. As pessoas são tentadas, elas vacilam, caem em pecado e depois se arrependem. Glória a Deus, porque quem se arrepende? Então eu quero dizer uma coisa que eu estava pensando ontem, eu estava num culto ontem, a pregadora estava falando sobre a volta de Jesus e me veio na mente uma frase que eu já falei, não me lembro se eu vi alguém falar também, que diz: o pecado não levará ninguém para o inferno. Eita! Escuta de novo. Não é o pecado que vai te levar para o inferno ou que vai levar alguém para o inferno. Ué, pastor, mas o pecado não separa de Deus? Separa. Mas a palavra de Deus diz, aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Então não é o pecado que leva a pessoa à condenação, mas é a dureza do coração da pessoa em não se arrepender e buscar o perdão. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. Ele não tem o poder de fazer nada contra você. Você pode dizer não ao pecado, ou dizer sim, e se arrepender e voltar a Deus. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente. Infelizmente, nós vivemos num tempo que as pessoas pecam o tempo todo, né? E tem pessoas que oram assim, ou rezam assim: Senhor, me livra dos pecados que eu cometi por comissão. O que é comissão? É aquilo que eu fiz que não devia ter feito. Então eu xinguei quando não devia ter xingado. Então eu pequei por comissão. Pai, me perdoa pelos meus pecados de omissão. O que são os pecados de omissão? São aqueles pecados que eu não fiz o que devia fazer. Eu passei na rua, tinha uma pessoa caída pedindo ajuda, eu achei que ela era um bêbado e passei direto. Eu não estendi a mão, eu me omiti em estender a mão, em ser o bom samaritano na vida daquela pessoa. Então eu pequei. João diz que toda injustiça é pecado. Né? Então, Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi por obras, pensamentos e palavras. Gente, o pecado, ele se apresenta de várias maneiras, mas ele não tem poder sobre a nossa vida, porque nós já nascemos de novo. Por fim, eu quero dizer para você que o Espírito Santo nos capacita a não pecar. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, nós não pecamos. O salmista Davi, lá no Salmo 119, não sei se foi Davi, né? Estou dando para ele aqui. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu me encho da palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus começa a colocar limites na minha vida. Os palavrões, os pensamentos, e a palavra de Deus começa a me colocar num prumo. Aí, o Espírito Santo ministra ao meu coração e eu começo a não pecar mais. Eu pertenço a uma família
E aqui na live de vez em quando tá a irmã Tereza e a irmã Meire, mãe e filha, né? A Tereza é a mãe da Meire. A Tereza é minha tia, foi casada com um tio meu. Eu pertenço a uma família da boca suja, depravada. Uma família que não tem problema de falar palavrão. E eu andava pelo mesmo caminho. Mas eu voltei para Jesus. E comecei a estudar a Bíblia. Comecei a estudar a palavra. E um dia eu estava em um lugar e uma pessoa lá, um irmão lá, falou um palavrão. E aquele palavrão me incomodou muito. E eu falei, mas sou tão acostumado com palavrão, por que eu estou achando esquisito isso? Por quê? Porque eu estava estudando a palavra de Deus, estava vivendo em comunhão com Deus e o Espírito Santo estava trabalhando o meu coração. Eu sou santo? Sou. Jesus me fez santo. Estou preparado? 100%? Não, eu estou num processo de transformação. Eu estou vivendo a santificação dia a dia. Amém? Que você também possa viver a santificação. Pecado na vida do cristão tem que ser acidente. Não pode ser corriqueiro. Amém? Vamos lá? Agora vamos chegar na parte da oração, né? Deus sempre nos ouve. 1 João 5, 14 a 19. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que é oração? Oração é uma conversa, um diálogo com Deus. É um bate-papo. Mas é um bate-papo de duas mãos. Eu falo, Deus fala. Deus fala, eu falo. É por isso que às vezes a nossa oração ela é muito vazia, porque a gente é muito apressado, né? A gente ajoelha para orar, quem ajoelha? Eu dificilmente eu ajoelho por causa do meu joelho quebrado, então é complicado, eu não fico mais que 2 minutinhos, eu já não aguento, o joelho está travado. Mas eu oro. Devia orar mais, mas eu oro. E às vezes a gente ora assim, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu me chego a Ti, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu, pela cruz de Cristo, e eu estou aqui, Senhor, para colocar diante do Senhor as minhas necessidades e os meus problemas, mas também estou aqui para Te glorificar em nome de Jesus. Amém. E levanta e vai embora. Como é que Deus vai te responder, criatura, se você nem respira? Se você não dá tempo? Existia um missionário inglês, o nome dele era John Hyde. Ele ficou conhecido como o homem que orava. Ele era um homem de muita oração. E ele trabalhava nas missões estrangeiras, fora do seu país. E quando ele veio ao seu país, um pastor lá de uma igreja, que estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades, falou, eu vou chamar o John Hyde para vir orar comigo. E eu vou prestar atenção como ele faz, que eu vou seguir por esse caminho para orar, para entender a oração. E ele convidou o John Hyde e o John Hyde foi. E ele diz que eles entraram num quarto, o John Hyde se ajoelhou num canto, ele se ajoelhou no outro, e ele ficou quietinho para entender o que estava acontecendo. Aí ele disse que passou quase 5 minutos. O John Hyde falou assim, Pai. Falou mais nada. 5 minutos depois, Deus. 5 minutos depois, Pai. Ele falou no terceira vez que ele abriu a boca para dizer Deus e Pai.
eu fiquei paralisado como uma estátua, porque a presença de Deus era tão grande naquele quarto que eu tinha medo de me mexer e tocar em Deus e morrer. É porque era o John Hyde? Não, é porque o John Hyde tinha aprendido a ter um relacionamento com Deus em que ele esperava em Deus. Ele não orava na pressa. Bom, queridos, é interessante que se nós olharmos para a Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos ver Deus chamando o homem à oração e fazendo promessas para o homem. Olha, se você orar, vai acontecer alguma coisa. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Você clama, você pede em voz alta, eu respondo. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, ora. Bate um papo comigo. No Salmo 15, Deus diz assim através do salmista: invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus chama a oração. Jesus era um homem de oração. A Bíblia nos diz, lá os evangelhos mostram, que muitas vezes os discípulos acordavam pela manhã e não encontravam Jesus, procuravam Jesus e o encontravam ele num canto à parte, num lugar separado, orando. Ele tinha uma vida grande de oração. Tanto que os discípulos pediram para ele, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a orar. Então a oração, que é a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus, ele tem em Deus uma promessa de resposta. Uma promessa de ouvir. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bom, mas tem uma coisa, nem sempre Deus nos concede o que pedimos. Existem vários impedimentos para a oração. Um deles é a vivência do casal errada. O casal que vive em desunião, não tendo respeito, o marido não respeitando a esposa, tratando mal a esposa, quando ele for orar, Deus fala, você não. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, se não me engano. Mas Tiago nos traz um ensinamento legal. Olha o que ele diz aqui. Tiago 4, 2 e 3. Diz assim: cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Cacetada, né? Ele está dizendo, Tiago está dizendo, que nós temos desejos, cobiças, e que às vezes nós queremos coisas e não pedimos a Deus. Mas ele também diz que nós acabamos pedindo a Deus algumas coisas e Deus não nos dá. Deus não nos responde favoravelmente. Por quê? Ele diz que nós pedimos errado, porque nós pedimos com egoísmo, para esbanjarmos, para nos amostrarmos. Nós vamos entender que quando nós oramos sem um conhecimento bom de Deus, nós não somos atendidos, porque nós pedimos de maneira errada. Algumas coisas que nós precisamos guardar aqui. Marquei duas coisas aqui.
Deus tem um propósito, uma vontade geral, ou seja, é uma vontade para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, Deus quer que todos conheçam Jesus, Deus quer que todos recebam Jesus como Senhor, Deus quer que todos que recebam Jesus como Senhor se encham da palavra, sejam cheios do Espírito Santo. Tem uma série de coisas que são uma vontade geral que Deus tem para todas as pessoas. E nós precisamos conhecer essa vontade geral de Deus através do estudo, através do conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos sermos abençoados por Deus e vivermos dentro desse limite que Deus colocou, que Ele deseja que nós façamos. Mas também existe um propósito individual. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito para cada ser humano. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para Maria. Às vezes, o propósito que Deus tem para mim não tem a ver com o propósito que Deus tem para Maria. E aí é onde que entram os grandes problemas nos casamentos. Porque um de nós dois vai ter que renunciar. Ou se adaptar. Talvez o ministério de um de nós dois será prejudicado. Por quê? Porque nós não nos conhecíamos quando nos casamos. A gente só olhou um para o outro, achou lindão, maravilhoso, maravilhosa, e se casou. Não houve uma busca de direcionamento. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Nós podemos juntar esse propósito, nós vamos caminhar paralelamente, juntos, nós não vamos estar de encontro um com o outro. Você já pensou? Deus tem um propósito na minha vida. Ser pastor. De igreja pequena. Pastor de pobre. Pastor de índio. E aí, a Maria tem uma visão de Deus, um entendimento de Deus, que ela foi chamada para pregar nas grandes catedrais, nos grandes lugares e viver naquela vida lá. Não vai dar certo. Deus tem um propósito para o homem e para a mulher. Ah, o detalhe. Você casou, meu filho? Resolva o teu problema. Ah, eu vou largar da minha mulher. Vai largar da sua mulher o quê, rapaz? Deus vai sentar o cacete no você. Nós não temos o direito de desmanchar o nosso casamento. Ai, porque eu errei, pastor. O quanto estiver em vós, tem de paz. Não seja você o que vai agir para terminar o seu casamento. Se adeque. Ore a Deus. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que redirecione você. Peça a Deus que te coloque de uma maneira em que você possa cumprir o teu ministério sem agir contra o ministério da sua esposa. Esposa, cumpra o seu ministério sem ir contra o ministério do seu esposo. Se nós não fizermos isso, nós não teremos respostas favoráveis de Deus. Porque nós vimos que Deus responde porque nós pedimos segundo a vontade dele, ou seja, dentro do propósito dele. Tá entendendo? Tá cheio de pastor por aí, de pregador por aí. Eu até comentei com a minha esposa, esses dias eu tenho visto muitos vídeos de pastor isso, pastor aquilo. Eu estou até com nojo, não estou nem querendo mais ver isso, porque, pelo amor de Deus, quanta gente que não tem compromisso com Deus na internet, ganhando dinheiro e roubando o povo, e mentindo e fazendo coisas que não deve. Mas isso não pode nos impedir de chegarmos a Deus.
Temos que estar dentro do propósito de Deus. Como ter uma resposta positiva de Deus? Ah, pastor, assim, como é que eu vou fazer? Simples. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Foi Jesus quem falou. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você estiver em Cristo, você nasceu de novo, você está vivendo em Cristo. E se as palavras dele estiverem em você, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, a revelação de Cristo está em você, então você está bem. Como ter resposta positiva? Primeiro, estar em Cristo, estando em Cristo. Olha o que o escritor de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Nós estando em Cristo, nós temos ousadia para chegar em Deus. Sabe aquela oração, ai Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre, miserável pecador. Ah, Senhor, eu sou menos que nada. Eu sou menos, Senhor, que o esterco do cavalo do bandido. Deus olha para você e diz assim, sei não. Não vou te ouvir, não. Eu não te gerei para isso. Eu não te fiz esterco do cavalo do bandido. Eu não te fiz pecador. Eu te fiz meu filho, cara. Eu enviei o meu unigênito para que ele morresse e ressuscitasse e se tornasse o primogênito. Porque nessa morte e ressurreição vai gerar milhões de filhos para mim. Foi para isso que eu mandei Jesus. Não foi para você continuar sendo um pobre, miserável pecador. Você está em Cristo? Então você não é pobre, miserável, pecador. Você é filho de Deus, santo, justo, em Cristo Jesus. Porque Deus disse, acabou. Você vai desconcordar com Deus? Hã? Você vai dizer que Deus está mentindo? Deus olhou para você e falou, ó, você recebe agora a justiça de Jesus. E o teu pecado está sobre Jesus. Jesus se fez pecador para que você fosse feito justo. Você é justo. Estar em Cristo é ter nascido de novo e pertencer ao corpo de Cristo. Isso Paulo vai dizer de batismo no corpo, quando nós somos colocados em Jesus pelo Espírito Santo. Nós passamos a fazer parte de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu tenho intrepidez. Eu posso entrar com ousadia. Não porque eu sou bom. Não pelos meus méritos. Não é porque eu parei de beber, porque eu parei de fumar, porque eu parei de adulterar, porque eu. Jesus contou uma história. Que tinha duas pessoas orando. Um publicano, ou seja, um chefe dos cobradores de imposto, pecador, todo esculhambado,
E tinha um crentão, um fariseu, santo. Fariseu significa santo, viu? Hoje, quando a gente ouve falar em fariseu, a gente pensa em hipócrita, né? Mas o significado é santo, separado para Deus. Só que depois eles se tornaram hipócritas. Agora presta bem atenção, que Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo. Senhor, eu não sou igual aquele publicano lá. Aquele cara lá, ó, ele rouba, ele adultera, ele faz coisas que não deve. Eu não. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. E Jesus disse que ele saiu de lá vazio. Deus sequer pensou em abençoá-lo. Deus sequer deu atenção a ele. Por quê? Porque ele estava ensimesmado. Ele estava achando que as obras dele davam direito dele chegar diante de Deus. Tem muito crente pensando isso. Tem muito irmãozinho que vai para o monte. Tem muito irmãozinho que deixou um punhado de coisa errada e está achando que isso faz com que Deus seja grande na vida dele. Não é não, irmão? O pecador lá da oração que Jesus falou, disse que ele batia no peito e falava assim, ó, tem misericórdia de mim. Eu, ó, sou pecador. E a Bíblia diz que ele desceu justificado. Deus o ouviu. Não estou dizendo para você que você tem que orar assim, eu sou pecador, é o contrário. O que eu estou querendo dizer é que você é santo, justo e bom e filho de Deus, não porque você faz alguma coisa, mas é porque Jesus fez. Amém? Segundo lugar, estar cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa permanecer em nós. Josué 1:8. Deus conversando com Josué. Josué tinha sido o ajudante de Moisés durante 40 anos. E agora Deus escolheu Josué para substituir Moisés. E Josué está meio sem saber o que ele vai fazer, sem entender como que vai ser. E aí Deus fala com ele e diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como que você pode falar da Bíblia o tempo todo se você não lê a Bíblia? Como que você pode falar da Bíblia o tempo todo se você não pensa, não medita na Bíblia? Como que você vai praticar o que está escrito na palavra se você não lê a palavra? Está na hora de ler a Bíblia. A palavra tem que estar em nós. Nós temos que estar cheio da palavra de Deus. Eu estava pensando nessa mensagem e ainda ontem, lá no culto, estava viajando na maionese. E eu lembrei de uma ilustração que a Valnice deu. E eu quero passar ela aqui. Quando você vai ao mercado, você compra uma esponjazinha, uma buchinha daquela, esponja de lavar louça, aquelas amarelinhas. Aí você abre o pacotinho, tira aquela esponja, ela está sequinha, e você dá um tapinha nela. O que que acontece? Sai poeira. Mas aí você vai e coloca aquela esponja debaixo de uma goteira. Aí você vai, coloca o dedo e dá um apertãozinho. O que que acontece? Aparece o quê? Água. Quando você é tocado, quando você é ferido, o que está dentro de você aparece. Você entendeu? Você não tem a palavra de Deus dentro de você, tocou em você, o que que vai sair? Briga, encrenca, rixa, palavrão, xingo, revolta. Porque é essas poeiras que tem em você. Agora, se você estiver debaixo da torneirinha lá do Espírito Santo, lendo a palavra, deixando o Espírito Santo ministrar na sua vida,
Quando te ferirem e tocarem em você, o que vai aparecer? A palavra de Deus. Não vos vingueis. Amai os teus inimigos. Abençoai e não amaldiçoai. Por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus. É disso que Deus está falando para Josué. Josué, leia o livro da lei. Pensa nele, medita, põe em prática. Olha o que Tiago nos diz. Tiago é irmão de Jesus. Olha o que ele diz aqui. Tiago 1, 21, 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É o versículo 21. Voltando um pouquinho aqui. Acolhei com mansidão a palavra. Por que Tiago está dizendo que a gente tem que receber a palavra com calma, com mansidão? Porque a palavra vai nos confrontar. Vai mexer com a gente. Vai mostrar que a gente está errado, que a nossa atitude não está certa. E nós precisamos mudar isso. Por isso que nós devemos receber com mansidão a palavra. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, para modificar a nossa maneira de ser. Aqui não está falando da salvação eterna, está falando da mudança de comportamento, está falando da mudança da maneira de pensar, da maneira de proceder. O 22 diz assim, o versículo 22 de Tiago 1. Tornai, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, se você está na igreja, você lê a palavra, acha bonita a palavra, põe versículos na parede, como foi ensinado, mas você não põe em prática, o que adianta? O que adianta? Você é como aquela pessoa que olhou no espelho e daí a pouco já não sabe como é que é a cara dele. Eu tenho esse problema, né? Toda vez que eu olho num espelho assim, que eu passo em frente a um espelho, eu tomo um susto. Porque eu não penso que eu sou gordão daquele jeito que tem o cara lá na foto, não, é? Mas eu sou. É que eu esqueço que eu sou gordão. Aí eu passo lá, nossa, que cara gordo. É eu. Então o Tiago está dizendo assim, põe em prática a palavra. Recebe com mansidão e pratica a palavra de Deus. Amém? Para encerrar, queridos, quero deixar com vocês esse versículo. Sabemos que somos de Deus. Aleluia. Nós nascemos em Cristo Jesus. Deus nos colocou no corpo de Cristo. Deus nos deu uma nova natureza, uma natureza divina. E sabemos que o mundo todo jaz no maligno. Essa é uma grande verdade. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. Satanás tem agido de uma maneira terrível, tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas à destruição. Mas Cristo, que está em nós, nos garante que no meio disso tudo, nós seremos arrebatados e levados para estar com o Pai. Amém? Que a palavra fique no teu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te cubra com suas mãos poderosas. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.